Você já acordou um dia e descobriu que os últimos 15 anos da sua vida foram uma mentira? Catarina descobriu da pior forma possível. No lugar onde tudo começou, viu seu casamento terminar. Mas o que ela não sabia é que aquele dia horrível seria o primeiro dia da sua verdadeira liberdade. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo e ganhou a si mesma. Fique até o final, porque a reviravolta vai te surpreender. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O cheiro de feno fresco sempre trouxe paz para Catarina. Era o aroma da infância, das tardes ajudando o pai no celeiro, dos sonhos que construiu naquela fazenda herdada com tanto amor. Mas naquela tarde de sexta-feira, o que seus olhos viram transformou aquele lugar sagrado em cenário de pesadelo. Catarina segurava a cesta de piquenique que havia preparado com carinho. Sanduíches de queijo da fazenda, aqueles que Celso adorava, suco de laranja espremido na hora e até os biscoitos de polvilho que a sogra ensinou a fazer há 15 anos, quando ainda eram recém-casados. Celso... Sua voz ecoou suave entre as paredes de madeira do celeiro. Amor, trouxe lanche. O silêncio que se seguiu tinha algo de errado. Um silêncio tenso, sufocante. Catarina avançou entre os fardos de feno empilhados, seus passos cautelosos sobre a palha seca que estalava sob suas botas. Foi quando ouviu um sussurro abafado, uma risada contida. O coração de Catarina começou a acelerar, como se já soubesse o que a mente ainda recusava a aceitar. Virou a esquina do celeiro e viu. Celso, seu marido de 15 anos, estava encostado na parede de madeira, os braços envolvendo Lúcia, a vizinha. Lúcia, que tomava café em sua cozinha. Lúcia, que ela considerava amiga. Os lábios deles colados, as mãos dele no rosto dela. Os olhos fechados em um beijo que não tinha nada de inocente. A cesta escorregou das mãos de Catarina. O barulho da louça quebrando no chão fez os dois saltarem, separando-se como se tivessem levado um choque. Catarina! Celso arregalou os olhos, o rosto pálido. Isso não é... Cata, deixa eu explicar. Lúcia deu um passo à frente, as bochechas vermelhas. Mas Catarina não conseguia falar. A garganta estava fechada, o peito comprimido como se alguém tivesse amarrado suas costelas com arame farpado. Aquele celeiro, aquele lugar onde ela brincou quando criança, onde casou na cerimônia mais linda da cidade, onde sonhou construir uma família, estava manchado para sempre. Quanto tempo? A voz de Catarina saiu rouca, quase irreconhecível. Cata, foi um erro, foi só... Celso tentou se aproximar. Não encosta em mim. O grito rasgou o ar, assustando os cavalos nas baias próximas. Quanto tempo, Celso? Quanto tempo vocês me enganaram? O silêncio dele foi a resposta mais cruel. Catarina virou as costas e correu. Correu como não corria desde menina, as lágrimas embaçando sua visão, o mundo girando ao seu redor. Precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava... Canela, sua égua marrom de olhos mansos, estava no pasto próximo. Catarina nem pensou, apenas montou, sem sela, sem rédeas, apenas agarrando-se à crina da égua, como se ela fosse a única coisa real naquele momento de pesadelo. "Iá!" gritou e Canela disparou. O vento chicoteou seu rosto, secando as lágrimas quentes que insistiam em cair. Catarina cavalgou como uma louca, atravessando o pasto em direção à cerca que separava a fazenda da estrada. Não tinha destino. Apenas precisava correr, fugir daquela dor que rasgava seu peito. Canela saltou a cerca baixa com facilidade. Do outro lado, a estrada de terra que cortava a propriedade. E foi quando Catarina viu o carro. Um sedã preto vinha pela estrada, não muito rápido, mas rápido o suficiente. O motorista viu a égua surgir à sua frente e pisou no freio, fazendo o carro derrapar na terra. Catarina passou galopando na frente do veículo, tão perto que podia ver o rosto assustado do homem ao volante. Um homem que ela nunca tinha visto antes.
cabelos escuros, olhos arregalados, mãos firmes segurando o volante. Por uma fração de segundo, seus olhares se cruzaram. E então, ela sumiu, cavalgando estrada abaixo, deixando apenas uma nuvem de poeira vermelha e o eco distante de cascos contra o chão. Dentro do carro, Arthur Aguiar soltou o ar que nem percebeu estar prendendo. Seu coração batia acelerado, as mãos tremiam levemente sobre o volante. "Que mulher!" murmurou, virando-se para olhar a silhueta que desaparecia. Ao longe, os cabelos longos voando ao vento como uma bandeira de guerra. Ele não sabia ainda, mas aquele encontro mudaria tudo. Para os dois. Quando Canela finalmente parou, exausta, Catarina percebeu que estava na parte mais alta da fazenda. Dali, podia ver toda a propriedade que seu avô construiu com as próprias mãos. A casa grande de madeira e pedra. Os currais. O celeiro que agora guardava a pior lembrança de sua vida. Ela deslizou do lombo da égua e caiu de joelhos na terra vermelha. As lágrimas vieram então, todas de uma vez, violentas como uma tempestade de verão. Soluços que arrancavam pedaços de sua alma. 15 anos. 15 anos de acordar ao lado daquele homem. De lavar suas roupas, preparar seu café, acreditar em cada "eu te amo" dito apressado antes de sair para trabalhar. 15 anos que agora pareciam uma mentira. "Como eu fui tão idiota!" sussurrou para o vento. O celular vibrou no bolso. Celso. Ela nem olhou, apenas desligou e jogou o aparelho na grama. Ficou ali, até o sol começar a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Cores lindas para um dia horrível. Quando voltou para casa, já era noite. As luzes estavam todas acesas. Celso estava sentado na varanda, a cabeça entre as mãos. "Catarina, graças a Deus." Ele levantou-se tentando se aproximar. "Pensei que tinha acontecido algo com você." Aconteceu. Catarina passou direto por ele entrando na casa. "Meu casamento acabou." "Espera, vamos conversar, por favor." Celso a seguiu para dentro. "Foi um erro, Cata. Um momento de fraqueza." Ela parou no meio da sala, aquela sala que decorou com tanto cuidado. As fotos nas paredes, o sofá que escolheram juntos. Tudo parecia falso agora. "Um momento?" Virou-se para ele, os olhos vermelhos mais secos. Não havia mais lágrimas. "Você mentiu nos meus olhos quantas vezes, Celso? Quantas vezes saiu daqui dizendo que ia consertar a cerca do lado sul e era com ela?" Ele engoliu seco. "Me responde uma coisa." Catarina deu um passo à frente. "Você me ama?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu gosto de você, Cata. Você é minha esposa, minha companheira. Mas não me ama." Não era uma pergunta, era uma constatação. "Eu tentei." A voz dele falhou. "Durante anos eu tentei ser o homem que você merecia, mas..." "Cala a boca." Catarina sentiu algo estranho nascendo dentro dela. Não era mais dor, era raiva. Uma raiva fria e calculada. "Sabe o que é pior, Celso? Não é nem você ter me traído. É eu ter perdido 15 anos da minha vida com um homem covarde demais para ser honesto. Catarina, você vai sair dessa casa." Sua voz estava firme agora, sem tremor. "Essa fazenda é minha, herança do meu pai. Você vai fazer suas malas e vai embora. Não podemos tentar fazer terapia, recomeçar?" "Recomeçar?" Catarina quase riu. "Recomeçar era uma opção quando você ainda não tinha enfiado a língua na boca da minha vizinha no celeiro da minha família." Celso recuou como se tivesse levado um tapa. "Você tem até domingo para sair." Catarina subiu as escadas, cada degrau firme e decidido. "E pode levar a Lúcia com você. Tenho certeza que ela vai adorar ser a próxima idiota." Trancou-se no quarto que foi deles. Não deles, corrigiu-se. Dela. Tudo sempre foi dela. A fazenda, os sonhos, o trabalho. Celso apenas estava lá. Deitou-se na cama, encarando o teto. Esperava sentir vontade de chorar novamente, mas não veio. Em vez disso, algo diferente tomava conta de seu peito. Liberdade. Era estranho, doloroso, assustador. Mas era liberdade.
Pegou o telefone e ligou para Marina, sua melhor amiga desde a infância. Cata, que horas são? A voz sonolenta de Marina atendeu. Marina. Catarina respirou fundo. Eu me separei. O quê? Como assim? Peguei o Celso com a Lúcia no celeiro. Um silêncio. Depois. Estou chegando em 10 minutos. Catarina sorriu pela primeira vez naquele dia horrível. Algumas coisas na vida eram sólidas, verdadeiras. E a amizade de Marina era uma delas. Enquanto esperava, levantou-se e foi até a janela. Lá fora a fazenda dormia sob o luar. Sua fazenda, seu refúgio, seu recomeço. Amanhã seria o primeiro dia do resto de sua vida. E Catarina estava pronta para lutar por ela. O domingo amanheceu com um céu limpo e azul, como se o universo zombasse da tempestade que acontecia dentro daquela casa. Catarina acordou cedo, como sempre. Alguns hábitos não mudam, mesmo quando o mundo desmorona. Preparou café, alimentou as galinhas, conversou com o caseiro seu, Joaquim, sobre os reparos necessários na cerca norte. Tudo normal, tudo terrível. Celso desceu as escadas carregando 2 malas grandes. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Catarina não sentiu pena. É só isso? Perguntou sem olhar diretamente para ele. O resto eu venho buscar depois, se você permitir. A voz dele saía pequena, derrotada. Avisa antes. Catarina continuou mexendo no café. Não quero surpresas. Cata. Ele deixou as malas no chão. Eu sinto muito. De verdade. Nunca quis te machucar. Ela finalmente virou-se para encará-lo. Aquele homem que conhecia há tanto tempo parecia um estranho agora. Sabe qual é a diferença entre mim e você, Celso? Sua voz estava calma, controlada. Eu assumi a responsabilidade por essa fazenda quando meu pai morreu. Assumi dívidas, noites sem dormir, problemas que você nem imagina. E você? Você nunca assumiu nada. Nenhum erro. Sempre foi mais fácil deixar que eu carregasse tudo. Isso não é justo. Justo? Catarina. Riu um som sem alegria. Você sabe para onde vai? Ou a Lúcia que vai ter que te carregar também? Celso apertou os lábios, pegou as malas e caminhou até a porta. Parou no batente, sem coragem de virar. Eu amei você, Cata. Do meu jeito torto, eu amei. Então agradece ao céu que meu jeito de amar era forte o suficiente para sustentar os dois. Ela serviu sua xícara de café, porque o seu não aguentou nem 15 anos. A porta se fechou, o som do carro partindo. E Catarina ali, de pé, na cozinha, segurando a xícara com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Não chorou. Respirou fundo, tomou um gole do café amargo e foi trabalhar. As semanas seguintes foram uma mistura de dor surda e trabalho árduo. Catarina mergulhou na rotina da fazenda como quem se afoga em água salgada. Precisava se manter à tona de qualquer jeito. Marina aparecia todo dia, trazendo comida, companhia, piadas ruins que arrancavam sorrisos relutantes. Você precisa sair, Cata, Marina insistia, sentada na varanda enquanto observava a amiga consertar a cerca. Fazer as unhas, tomar um vinho, sei lá, alguma coisa que não seja trabalhar até cair. Eu estou bem. Catarina martelou mais um prego. Você não está bem. Está se escondendo. O martelo parou no ar. Catarina virou-se para a amiga. E se eu estiver? Sua voz tremeu pela primeira vez em semanas. E se eu não souber mais quem eu sou sem ser a esposa do Celso? Eu casei aos 25 anos, Marina. Metade da minha vida adulta foi dedicada a um homem que nem me amava de verdade. Marina desceu da varanda e abraçou a amiga, forte, daquele jeito que só anos de amizade permitem. Então agora você descobre quem é Catarina, sussurrou. A mulher que sobreviveu ao pior. A mulher que não desistiu dessa fazenda quando era mais fácil vender tudo. A mulher que eu sempre admirei. Catarina deixou as lágrimas caírem ali no meio do pasto, abraçada à única pessoa que nunca a traiu. Eu tenho medo, admitiu, a voz abafada no ombro de Marina. Eu sei, mas medo todo mundo tem. Coragem é fazer mesmo assim.
Naquela noite, Catarina tomou uma decisão. Ia ao médico fazer aquele check-up que vinha adiando há meses. Cuidar de si mesma, recomeçar de verdade. No dia seguinte, ligou para o posto de saúde da cidade. Alô, bom dia. Gostaria de marcar uma consulta. Claro, a atendente respondeu animada. Temos uma vaga para a semana que vem, quinta-feira, com o novo médico que está substituindo o Dr. Paulo, Dr. Arthur Aguiar. Pode ser? Catarina nem pensou duas vezes. Era apenas uma consulta de rotina. O que poderia acontecer? Pode ser, respondeu. Se soubesse que aquele nome mudaria sua vida, talvez tivesse prestado mais atenção. Mas o destino não avisa quando está prestes a virar a página. Um mês depois, a quinta-feira chegou com um calor insuportável. Catarina escolheu um vestido azul claro, simples mas bonito, e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo. Olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente daquela de semanas atrás. Mais magra, com olheiras que a maquiagem não disfarçava completamente, mas havia algo novo em seu olhar: determinação. O posto de saúde ficava no centro da cidade, um prédio pequeno e acolhedor. Catarina assinou a lista de presença e sentou-se na sala de espera, folheando distraidamente uma revista velha sobre jardinagem. Catarina Mendes, a enfermeira chamou. Ela levantou-se, alisou o vestido e seguiu pelo corredor estreito até a sala com uma placa nova. Dr. Arthur Aguiar, clínico geral, bateu na porta. Entre! Uma voz masculina respondeu. Catarina abriu a porta e congelou. Atrás da mesa, de jaleco branco e óculos de grau que ele não usava naquele dia na estrada, estava o homem do carro preto, aquele que quase atropelou quando ela fugia desesperada pelo pasto. Arthur ergueu os olhos da ficha médica e também paralisou. A caneta escorregou de seus dedos, caindo sobre a mesa com um barulho surdo. Você, ele murmurou, levantando-se instintivamente. Eu? Catarina piscou confusa. A mulher do cavalo. Arthur contornou a mesa sem acreditar. Você é a mulher que quase me atropelou há um tempo atrás. A lembrança voltou como um soco. O carro, a freada brusca, aqueles olhos assustados atrás do para-brisa. Ah, meu Deus! Catarina levou a mão à boca. Eu nem pensei. Estava correndo e... estava fugindo. Arthur completou, a voz mais suave agora. Seus olhos estudavam cada detalhe do rosto dela, como se tentasse decifrar um enigma. Percebi pelo jeito que cavalgava, como se o mundo estivesse desmoronando. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Eu sinto muito pelo susto, Catarina disse finalmente. Não foi minha intenção quase causar um acidente. Não precisa se desculpar. Arthur gesticulou para a cadeira em frente à mesa. Por favor, sente-se. Vamos começar a consulta. Ou você prefere trocar de médico depois desse nosso primeiro encontro inusitado? Catarina hesitou, mas algo naqueles olhos gentis, naquele sorriso sem julgamento, fez com que ela se sentasse. Acho que já passei por coisas piores, respondeu, e havia uma ponta de humor na voz. Arthur voltou para sua cadeira, pegou a caneta, mas não conseguiu evitar um sorriso. Imagino, murmurou. Então, Catarina, posso te chamar de Catarina? Pode. Estou aqui há pouco mais de um mês substituindo o Dr. Paulo. Arthur abriu sua ficha. Você vem para a consulta de rotina? Sim, faz tempo que não faço exames. E achei que... Ela pausou escolhendo as palavras. Achei que estava na hora de cuidar de mim. Arthur a observou por um momento. Havia tantas camadas naquela frase simples. Ótima decisão, ele disse, profissional, mas com uma gentileza genuína. Vamos começar pelo básico. Pressão, batimentos, histórico familiar. A consulta seguiu normalmente. Arthur era atencioso, cuidadoso, fazendo perguntas certas, mas de vez em quando seus olhares se encontravam e havia uma centelha, algo não dito pairando no ar. Quando terminou, Arthur escreveu os pedidos de exames e entregou a Catarina. Qualquer coisa, qualquer sintoma estranho, você volta aqui, combinado? Combinado. Catarina pegou os papéis,
mas não se levantou imediatamente. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você veio para uma cidade pequena? Médicos como você geralmente ficam nas capitais. Arthur encostou-se na cadeira, surpreso pela pergunta direta. Às vezes, a gente precisa de um tempo longe da correria, respirar ar puro, ver estrelas à noite. Ele sorriu. E você? Por que cavalga como se estivesse fugindo do mundo? Catarina sentiu o peito apertar, mas manteve o olhar firme. Porque às vezes o mundo merece que a gente fuja mesmo. Levantou-se, estendeu a mão formalmente. Obrigada pela consulta, doutor. Arthur apertou sua mão. A pele dela era calejada, de quem trabalha na terra, forte, real. Arthur. Corrigiu suavemente. Pode me chamar de Arthur. Catarina assentiu e saiu. Arthur ficou ali, olhando para a porta fechada, o perfume suave de lavanda ainda flutuando no ar. Algo havia acontecido naquela sala, algo que ele não conseguia explicar, e pela primeira vez em anos, não queria ir embora no final daqueles 4 meses. 3 semanas se passaram. Catarina tentava não pensar no médico de olhos gentis, mas era impossível. Ele aparecia em seus pensamentos nos momentos mais inoportunos, quando alimentava os cavalos, quando tomava café sozinha na varanda, quando olhava as estrelas à noite. Era ridículo. Ela tinha acabado de sair de um casamento de 15 anos. A última coisa que precisava era se interessar por outro homem. Mas o coração não obedece à lógica. Naquele sábado, Marina convenceu Catarina a ir à festa junina da praça da cidade. Bandeirinhas coloridas enfeitavam as barracas, o cheiro de pipoca e quentão perfumava o ar, e a música de forró ecoava pelas ruas. Viu? Não doeu nada sair de casa. Marina puxou a amiga pela mão. Agora vamos dançar. Marina, eu não danço há anos. Mentira. Você dançava lindamente antes de casar. Vamos, só uma quadrilha. Catarina deixou-se levar, rindo pela primeira vez em semanas de verdade. A música animada, as pessoas girando, os passos ensaiados da quadrilha. Era bom sentir-se viva novamente. Foi quando ela o viu. Arthur estava do outro lado da praça, vestindo uma camisa azul de manga dobrada e jeans. Nada de jaleco branco. Parecia mais jovem, mais relaxado. Conversava com o prefeito e algumas pessoas da cidade, mas seus olhos procuravam algo, ou alguém. O olhar dele se encontrou através da multidão. Arthur sorriu. Aquele sorriso que fazia algo estranho acontecer no estômago de Catarina. Ele se desculpou com o prefeito e caminhou em sua direção. Catarina, acenou. Que surpresa boa. Doutor, ela respondeu, tentando soar casual enquanto seu coração acelerava. Arthur, ele corrigiu novamente, divertido. Quantas vezes vou precisar repetir? Marina apareceu ao lado de Catarina com 2 garrafas de água, mas parou ao ver Arthur. Seus olhos brilharam com aquele interesse típico de quem estava prestes a fazer perguntas inconvenientes. Oi, eu sou Marina, melhor amiga dela desde sempre. E você é? Arthur Aguiar, o novo médico da cidade. O médico? Marina olhou de Arthur para Catarina com um sorriso maroto. Que interessante. Cata, você não me contou que o médico era tão... Marina. Catarina a cutucou com força. Charmoso. Marina completou sem vergonha nenhuma. Ia dizer charmoso. Por quê? O que você pensou? Arthur riu, claramente se divertindo com a situação. Obrigado, acho. Ele olhou para Catarina. Você levou seus resultados de exames? Levei ontem no posto. Estava tudo normal. Ótimo. Mas se precisar de qualquer coisa... Ele hesitou como se lutasse consigo mesmo. Você dança? Catarina piscou, surpresa. O quê? Dança. Arthur gesticulou para a pista improvisada, onde várias duplas rodavam ao som do forró. Só se quiser, claro. Não quero ser inconveniente. Marina praticamente empurrou Catarina para a frente. Ela adora dançar. Vai lá. Antes que pudesse recusar, Catarina estava sendo guiada por Arthur até o centro da praça. Ele colocou a mão na cintura dela, gentil, mas firme.
e segurou sua outra mão. Aviso logo, não sou muito bom nisso. Arthur admitiu, começando a se mover no ritmo da música. Está se saindo bem, Catarina respondeu, permitindo-se relaxar. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, apenas sentindo a música, o calor da noite, a proximidade de seus corpos. Posso fazer uma pergunta? Arthur falou baixo, perto de seu ouvido. Pode. Você está bem? Quer dizer, desde aquele dia na estrada? Catarina sentiu o peito apertar. Ele lembrava. Ele se importava. Estou melhorando, respondeu honestamente. Um dia de cada vez. Às vezes é tudo o que podemos fazer mesmo. Arthur a girou suavemente e quando ela voltou, seus rostos estavam mais próximos. Sabe, não consigo parar de pensar naquela imagem. Você cavalgando o cabelo ao vento, livre e forte ao mesmo tempo. Eu não estava me sentindo forte naquele dia, mas estava. Só não sabia ainda. A música terminou, mas eles continuaram parados ali, olhando um nos olhos do outro, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Foi quando o celular de Catarina tocou, quebrando o encanto. Era seu Joaquim, o caseiro da fazenda. A voz dele saía apressada, preocupada. Dona Cata, a Estrela está no trabalho, de parto, e está com dificuldade, precisa vir rápido. Catarina empalideceu. Estrela era sua égua favorita, prenha de seu primeiro potro. Eu vou. Desligou e olhou para Arthur desesperada. Eu preciso ir, minha égua. Vou com você. Arthur não hesitou. Posso ajudar. E sem esperar resposta, ele já estava correndo ao lado dela para o estacionamento. Nenhum dos dois sabia que aquela noite mudaria tudo. O caminhonete de Catarina voava pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira vermelha. Arthur segurava firme no banco do passageiro, mas não disse nada sobre a velocidade. Via a preocupação estampada no rosto dela, a forma como seus dedos apertavam o volante. Estrela é especial, Catarina disse, a voz tensa. Foi a primeira égua que treinei sozinha. Se algo acontecer com ela, não vai acontecer nada. Arthur colocou a mão sobre a dela por um instante, um gesto de conforto. Vamos chegar a tempo. Quando pararam na frente do estábulo, seu Joaquim já estava esperando, o rosto marcado pela preocupação. Dona Cata, ela está muito agitada. O potro não está vindo na posição certa. Catarina correu para dentro. O estábulo estava iluminado por lamparinas que projetavam sombras dançantes nas paredes de madeira. Estrela, uma égua preta linda, estava deitada sobre a palha, suando, os olhos arregalados de dor e medo. Calma, minha linda. Catarina ajoelhou-se ao lado dela, acariciando seu pescoço. Eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Arthur arregaçou as mangas da camisa. Aproximou-se cuidadosamente observando a situação. Posso examinar? Perguntou a Catarina. Você sabe fazer partos em cavalos? Sou médico. A anatomia é diferente, mas os princípios são os mesmos. Ele se ajoelhou ao lado dela. E tenho mãos firmes. Catarina assentiu. Arthur examinou Estrela com cuidado, sua expressão concentrada. O potro está com uma das patas dobradas, explicou. Preciso reposicionar antes que ela possa dar à luz. Vai ser desconfortável para ela, mas é a única chance. Faça o que for preciso. Catarina segurou a cabeça de Estrela, sussurrando palavras de conforto. Os próximos 20 minutos foram os mais longos da vida de Catarina. Arthur trabalhou com uma delicadeza surpreendente, suas mãos firmes mas gentis, conversando baixinho com Estrela como se ela pudesse entendê-lo. Isso, linda. Mais um pouquinho, murmurava. Você é forte, vai conseguir. Seu Joaquim trazia água quente, toalhas, tudo o que precisavam. Arthur suava, concentrado até que finalmente consegui. Ele respirou aliviado. Agora é com ela. A natureza sabe o que fazer. E então aconteceu. Com um último esforço, Estrela deu à luz um potro pequeno e molhado,
que caiu sobre a palha. Por um segundo terrível, ele não se mexeu. Não, Catarina sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Arthur agiu rápido. Limpou as vias aéreas do potro, estimulou sua respiração. 1 segundo, 2, 3. E então, o potro tossiu, respirou e soltou um relincho fraquinho. Ele está vivo! Catarina riu e chorou ao mesmo tempo, suas mãos tremendo. Ele está respirando. Arthur caiu sentado na palha, exausto, mas sorrindo. Suas roupas estavam sujas, o cabelo bagunçado, mas seus olhos brilhavam. Nunca fiz nada assim na vida, admitiu passando a mão pelo rosto. Trabalho em consultórios climatizados, prescrevo remédios, faço exames. Mas isso... Olhou para o potro que tentava se levantar em pernas trêmulas. Isso foi... real. Catarina virou-se para ele e, sem pensar, o abraçou forte. Obrigada, sussurrou contra seu ombro. Você salvou os dois. Não sei como agradecer. Arthur retribuiu o abraço, sentindo o perfume de lavanda misturado com feno e terra, sentindo o coração dela batendo contra o seu. Não precisa agradecer, disse suavemente. Foi uma honra. Eles se separaram, mas continuaram ali, sentados lado a lado na palha, observando Estrela lamber seu filhote com orgulho maternal. A madrugada começava a clarear pela porta aberta do estábulo. Como vai chamá-lo? Arthur perguntou. Catarina olhou para o potro, depois para Arthur, um sorriso suave nos lábios. Milagre, respondeu. Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui hoje. Arthur a observou no silêncio daquele amanhecer, com palha no cabelo e terra no rosto, mais bonita do que qualquer mulher que já conheceu. Sabe, quando aceitei vir para essa cidade, eu achei que seria apenas um intervalo, confessou. 4 meses de descanso antes de voltar para a minha vida real. E agora? Catarina perguntou baixinho, sem desviar o olhar. Agora não tenho mais certeza do que é real. Arthur segurou a mão dela entre a palha. Mas sei que nunca me senti tão vivo quanto nesta noite. O sol nasceu sobre a fazenda, pintando o céu de dourado. E ali, naquele estábulo simples, 2 corações começavam a entender que às vezes a vida coloca pessoas certas nos momentos mais inesperados. Os dias seguintes foram diferentes. Arthur aparecia na fazenda com desculpas variadas. Queria ver como o milagre estava crescendo. Precisava entender mais sobre a vida rural para atender melhor seus pacientes. Tinha trazido vitaminas para a Estrela. Catarina sabia que eram apenas desculpas. E não se importava nem um pouco. Naquela tarde de terça, Arthur chegou com uma cesta de piquenique. Pensei que você poderia precisar de uma pausa, disse meio sem graça. Você trabalha demais. Catarina olhou para ele coberto de terra, depois de consertar a bomba do poço, e riu. Eu trabalho demais. Você é médico e está passando suas tardes consertando cercas comigo. Talvez eu goste de consertar cercas, Arthur rebateu com um sorriso. Ou talvez eu goste da companhia. Sentaram-se debaixo de um ipê amarelo que florescia no meio do pasto. Arthur abriu a cesta revelando sanduíches, frutas e uma garrafa de vinho. Uau, o doutor tem classe, Catarina brincou. Aprendi que momentos simples merecem ser especiais. Ele serviu o vinho em 2 taças de plástico. E esse momento aqui, com você, merece. Catarina sentiu o rosto esquentar. Fazia tanto tempo que alguém a fazia sentir assim. Especial, vista, desejada. Arthur começou, mas não sabia como continuar. Eu sei. Ele interrompeu gentilmente. Você está saindo de um casamento. Eu só estou aqui por alguns meses. Não faz sentido nenhum, eu entendo tudo isso. Então por quê? Porque quando olho para você, nada mais faz sentido. Arthur colocou a taça de lado e pegou a mão dela. Eu deveria ser sensato, manter distância profissional. Mas, Catarina, desde aquele dia na estrada, você não sai da minha cabeça. O coração de Catarina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu tenho medo, admitiu, a voz fraca. Medo de me machucar de novo. Medo de não ser suficiente. Você?
Não ser suficiente. Arthur riu incrédulo. Catarina, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você administra essa fazenda sozinha, cuida de animais, enfrenta problemas que me fariam desistir no primeiro dia. Você é incrível e nem percebe. Lágrimas ameaçaram cair, mas eram diferentes das lágrimas de dor que chorou por Celso. Eram lágrimas de alívio, de ser vista, de ser valorizada. E se isso não der certo? Sussurrou. E se der? Arthur aproximou-se, seu rosto a centímetros do dela. E se essa for a coisa mais certa que já aconteceu com a gente? Catarina não respondeu. Em vez disso, fechou a distância entre eles e o beijou. Foi um beijo suave no começo, hesitante, como se testassem se aquilo era real. Mas então Arthur a puxou para mais perto, aprofundando o beijo, e Catarina sentiu como se estivesse acordando de um longo sono. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Arthur murmurou, a testa encostada na dela. Definitivamente vale a pena qualquer medo. Catarina riu, um som leve e genuíno que ela não ouvia de si mesma há meses. Passaram a tarde ali, conversando, rindo, roubando beijos entre histórias. Arthur contava sobre sua vida na cidade, grande, os plantões intermináveis, a solidão de uma vida bem-sucedida, mas vazia. Catarina falava sobre seu pai, sobre como aprendeu a amar a terra, sobre os sonhos que teve que abandonar quando casou tão jovem. Sabe o que eu queria fazer quando era adolescente? Catarina revelou deitada na grama ao lado dele. Queria ser veterinária, trabalhar com animais. Mas aí meu pai morreu, assumi a fazenda, casei. Nunca é tarde. Arthur entrelaçou os dedos nos dela. Você poderia voltar a estudar. Com 40 anos? Por que não? A vida não acaba aos 40, Cata. Ela pode estar apenas começando. O celular de Arthur tocou, quebrando a bolha perfeita em que estavam. Ele olhou a tela e seu rosto mudou por uma fração de segundo antes de desligar. Não era importante? Catarina perguntou, percebendo a mudança. Não. Ele sorriu, mas algo no sorriso não era tão natural. Nada que não possa esperar. Catarina não insistiu, mas uma pequena semente de dúvida foi plantada. Algo na forma como ele desviou o olhar, como apertou o telefone antes de guardá-lo. Mas então Arthur a beijou novamente, e ela decidiu que preocupações podiam esperar. Afinal, pela primeira vez em muito tempo, ela estava feliz. Por que estragar isso com medo do futuro? Um mês havia passado desde o primeiro beijo, um mês de descobertas, risadas, jantares improvisados na cozinha da fazenda, passeios a cavalo ao entardecer. Arthur se encaixava na vida de Catarina de uma forma que ela nunca imaginou possível. Naquela manhã de sábado, acordaram juntos pela primeira vez. Ela o encontrou na cozinha preparando café. Bom dia, linda. Ele a puxou para um abraço, beijando seu pescoço. Bom dia. Catarina se derreteu naquele calor. Você sabe que não precisa acordar às 5 da manhã só porque eu acordo, né? Preciso sim. Se não perco essas 2 horas com você antes dos pacientes começarem a chegar. Arthur serviu 2 xícaras. Além do mais, estou começando a gostar desse negócio de ver o nascer do sol. Catarina sorriu, mas foi interrompida pela chegada de Marina, que entrou sem bater como sempre fazia. Bom dia, pombinhos, anunciou jogando a bolsa no sofá. Vim buscar aquela receita de bolo de... Parou ao ver Arthur de camiseta e descalço na cozinha. Opa, interrompi algo? Marina! Catarina ficou vermelha. Relaxa, amiga. Você merece ser feliz. Marina piscou para Arthur. E você, doutor? Espero que esteja tratando minha melhor amiga direito. Com todo respeito, que ela merece. Arthur respondeu divertido. Ótimo, porque se magoar ela vou precisar te dar uma lição de anatomia bem dolorosa. Marina falou com um sorriso doce que não combinava com a ameaça. Anotado. Arthur ergueu as mãos em rendição. Marina pegou a receita e antes de sair sussurrou no ouvido de Catarina. Ele é perfeito. Não deixa escapar. Quando ficaram sozinhos novamente,
Arthur abraçou Catarina por trás enquanto ela lavava a louça. Seus amigos são intensos, brincou. São protetores. Catarina virou-se nos braços dele. Depois do Celso, eles ficaram preocupados. A menção do ex-marido trouxe um silêncio desconfortável. Você tem notícias dele? Arthur perguntou, tentando soar casual. Não, e prefiro assim. Catarina suspirou. Mas a Lúcia continua na fazenda ao lado. Às vezes a vejo de longe. É estranho. Antes que Arthur pudesse responder, o telefone de Catarina tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com o viva voz. Alô? Cata, sou eu. A voz de Celso fez Catarina congelar. Arthur sentiu ela enrijecer em seus braços. O que você quer, Celso? Precisamos conversar. Pessoalmente. É importante. Não temos nada para conversar. O divórcio está sendo processado. Os advogados estão cuidando de tudo. Por favor. A voz dele saiu quebrada. Só uma conversa. Eu cometi um erro terrível, Cata. O maior erro da minha vida. Isso eu já sei. Me dá uma chance de explicar, de me desculpar direito. Você merece ao menos isso. Catarina olhou para Arthur, que tentava manter o rosto neutro, mas claramente estava tenso. Celso, eu refiz minha vida. Estou seguindo em frente. Você deveria fazer o mesmo. Com o médico? A voz dele ficou amarga. Ouvi os comentários na cidade. Que rápido você me substituiu, hein? Não te devo satisfação. Catarina sentiu a raiva subir. E não me liga mais. Catarina, espera. Eu vou... Ela desligou antes que ele terminasse a frase. Suas mãos tremiam. Está tudo bem. Arthur a abraçou forte. Ele não pode te machucar mais. Eu sei. Ela enterrou o rosto no peito dele. Mas por que ele está ligando agora, depois de semanas de silêncio? Arthur não respondeu, mas algo na expressão dele mudou. Um peso, uma preocupação que ele tentou esconder. Arthur? Catarina o olhou nos olhos. Você está escondendo algo de mim? O quê? Não. Ele respondeu rápido demais. Estou apenas preocupado com você. Catarina queria acreditar, mas aquela ligação misteriosa dias atrás, a forma como ele às vezes desviava de certos assuntos sobre o futuro. Quanto tempo você vai ficar aqui? Perguntou de repente. Na cidade. Você disse 4 meses. Já passou mais de 2. Arthur engoliu seco. Catarina. Me responde, Arthur. Quando você vai embora? O silêncio dele foi ensurdecedor. E naquele momento Catarina soube. Havia um segredo. E quando ele viesse à tona, mudaria tudo. 3 dias se passaram desde aquela conversa tensa. Arthur tentou contornar o assunto, mas Catarina não era mais aquela mulher que fingia não ver os problemas. A traição de Celso lhe ensinou isso. Ignorar os sinais não impede a dor, só a torna pior quando chega. Naquela tarde, Catarina foi até o posto de saúde. Precisava de respostas. Encontrou Arthur no consultório, guardando papéis em caixas. O que é isso? Perguntou da porta. Arthur levantou o rosto, surpreso e claramente desconfortável. Cata, eu ia te contar hoje. Ele respirou fundo. Estou organizando minhas coisas. Por quê? O doutor. Paulo volta em 2 semanas. Meu contrato aqui termina. As palavras caíram como pedras. Catarina sentiu o chão sumir sob seus pés. 2 semanas? A voz dela saiu fraca. Você sabia disso e não me contou? Eu ia falar. Só estava esperando o momento certo. O momento certo? A raiva começou a substituir a dor. Quando seria o momento certo, Arthur? Na véspera? No dia que você entrasse no carro e fosse embora? Não é assim. Ele deu a volta na mesa, tentando se aproximar. Eu precisava pensar, processar. Processar o quê? Se ia me usar enquanto estava aqui e depois sumir? Catarina recuou quando ele tentou tocá-la. Você sabe que não é isso! Arthur gritou, algo que ela nunca tinha visto. Ele passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Catarina, eu tenho uma vida na capital. Um consultório estabelecido, pacientes que dependem de mim, um apartamento, compromissos. E eu?
Lágrimas começaram a cair. Onde eu entro nessa sua vida tão organizada? Você... Arthur parou, sem palavras. Eu não entro, né? Catarina riu amargo. Porque sou apenas um intervalo. Uma fantasia de 4 meses. A mulher do campo que te fez sentir vivo por um tempo. Não. Você é muito mais que isso e você sabe. Então, o que você quer de mim, Arthur? Catarina abriu os braços desesperada. Quer que eu largue tudo? A fazenda do meu pai, minha vida, tudo que construí, para te seguir para uma cidade onde não conheço ninguém? Eu não sei, ele admitiu, a voz quebrada. Eu só sei que não quero te perder. Mas também não quer ficar. Catarina secou as lágrimas com raiva. Você é igual ao Celso. Quer tudo do seu jeito sem sacrificar nada. Isso não é justo. Justo? Você quer falar de justo? Catarina deu um passo à frente. Eu abri meu coração para você. Depois de tudo que passei, eu confiei em você. E você me escondeu que estava indo embora. Porque eu não queria que isso acabasse. Arthur gritou de volta. Porque pela primeira vez na vida, eu me sinto completo. E a ideia de voltar para aquela vida vazia me apavora. Então fica. O silêncio que se seguiu foi carregado de impossibilidades. Você sabe que não é tão simples, Arthur começou. É sim. Catarina interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. Ou você quer ficar comigo de verdade ou não quer. Não existe meio termo no amor, Arthur. Catarina saiu do consultório e Arthur foi atrás dela. Quando chegaram na rua, inevitavelmente cruzaram com Celso, que estava saindo da loja ao lado. Celso se aproximou, os olhos arregalados ao ver os dois ali. Então é verdade. Ele olhou de Catarina para Arthur. Vocês dois. Celso, o que você está fazendo aqui? Catarina virou-se, furiosa pela interrupção. Vim porque preciso falar com você. Celso ignorou Arthur completamente. Terminei com a Lúcia. Foi um erro horrível, Cata. O maior da minha vida. Eu quero você de volta. Catarina piscou, incrédula. Você está brincando comigo? Estou falando sério. Celso deu um passo à frente. Voltei para a cidade. Aluguei uma casa aqui, vou recomeçar e quero fazer isso com você. Te provar que posso ser o marido que você merece. Você ouviu a dama? Arthur avançou, colocando-se entre Catarina e Celso. Ela não quer nada com você. E você? Celso o encarou. Vai ficar aqui cuidando dela? Ou vai voltar correndo para sua vidinha na capital? Arthur empalideceu. Celso riu, amargo. É isso que pensei. Pelo menos eu sou honesto sobre minhas falhas. Catarina olhou para os 2 homens. Um que a traiu, mas agora prometia mudança. Outro que a fez sentir viva, mas estava prestes a partir. Saiam, disse, a voz fria. Os 2. Cata... Ambos começaram. Saiam! Ela gritou, e algo em sua voz fez os 2 homens recuarem. Ficou ali, sozinha na rua, o coração despedaçado novamente. E dessa vez, não sabia se conseguiria juntar os pedaços. Catarina passou 2 dias trancada na fazenda. Não atendia ligações, não respondia mensagens. Apenas trabalhava até a exaustão, como se pudesse enterrar a dor debaixo do suor e da terra vermelha. Marina tentou visitá-la 3 vezes. Na terceira, praticamente arrombou a porta. Chega, Catarina. Entrou como um furacão. Você não vai se esconder para sempre. Não estou me escondendo. Estou trabalhando. Está fugindo. Marina apontou para ela. E sabe de uma coisa? Eu entendo, mas não vou deixar. Catarina largou a ferramenta que segurava e encarou a amiga. O que você quer que eu faça, Marina? O Celso me traiu e... agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. O Arthur... Sua voz falhou. Arthur me fez acreditar novamente no amor e está indo embora. E o que você quer? A pergunta simples pegou Catarina desprevenida. O quê? Você. Catarina. Marina se aproximou. Não o Celso, não o Arthur. Você. O que você quer da sua vida? Catarina abriu a boca, mas não saiu som. Ela não sabia. Há tanto tempo tomava decisões baseadas nos outros. No pai,
no marido, na fazenda, quando foi a última vez que pensou no que ela queria. Naquele momento, um carro parou na frente da casa. Seu Joaquim, o caseiro, saiu apressado. Dona Cata, tem um homem aqui querendo falar com a senhora. Diz que é advogado. Catarina e Marina trocaram olhares confusos. Um homem de terno desceu de um carro preto carregando uma pasta. Senhora Catarina Mendes? Estendeu a mão. Sou o Dr. Roberto Alves, do escritório Alves e Associados. Preciso falar sobre uma questão legal urgente envolvendo sua propriedade. O sangue de Catarina gelou. Que questão? Posso entrar? É delicado. Sentaram-se na sala. O advogado abriu a pasta, retirando documentos. A senhora sabia que seu ex-marido, Celso Mendes, entrou com uma ação alegando ter direito a 50% da fazenda? O mundo de Catarina girou. Como assim? Marina explodiu. Essa fazenda é a herança do pai dela. Sim, mas segundo a alegação do Sr. Celso, ele contribuiu com melhorias na propriedade durante os 15 anos de casamento. Trabalho, investimentos pessoais. O advogado ajustou os óculos. Se ele provar isso, pode ter direito a uma parte significativa. Catarina não conseguia respirar. Celso. Aquele homem que mal pisava na fazenda, que passava os dias na cidade enquanto ela quebrava as costas trabalhando, agora queria metade de tudo? Ele não pode fazer isso, sussurrou. Marina segurou a mão de Catarina, que tremia. O que eu preciso fazer? Perguntou, a voz firme apesar do medo. Provar que a fazenda é exclusivamente sua? Mostrar que você foi a única responsável por mantê-la funcionando. Testemunhas, documentos, comprovantes de investimento. Ele pausou. E talvez reconciliar com seu ex-marido. Ele disse que retiraria a ação se vocês voltassem. Catarina levantou-se bruscamente. Saia, senhora Mendes. Saia da minha casa, gritou, os olhos em chamas. Agora entendi tudo. O Celso volta, se diz arrependido, quer me reconquistar. E na verdade só quer a fazenda. Sempre foi sobre isso. O advogado guardou os papéis rapidamente. Tenho obrigação de informar a senhora sobre todas as opções. A opção é lutar. Catarina abriu a porta. Vou lutar por tudo que é meu. E vou provar que esse homem não merece nem pisar nessa terra. Quando o advogado saiu, Catarina caiu no sofá, as mãos sobre o rosto. Eu não acredito que ele fez isso, murmurou. Não é possível. Marina abraçou a amiga, mas havia algo diferente agora. Não era desespero nos olhos de Catarina. Era fogo. Sabe de uma coisa? Catarina levantou o rosto. Chega. Chega de homens ditando minha vida. Chega de eu ficar esperando alguém me salvar ou me completar. Cata. Não. Ela se levantou, uma força nova tomando seu corpo. Eu vou lutar. Sozinha. Não preciso do Celso me oferecendo migalhas de um amor que nunca foi verdadeiro. E não preciso do Arthur me prometendo futuros que ele não pode garantir. E o que você precisa? Catarina olhou pela janela, para a fazenda que seu avô construiu, que seu pai preservou, que ela amava mais que qualquer coisa. Eu preciso de mim, disse, a voz firme. Só de mim. E naquele momento, Catarina decidiu. Não ia mais viver pelos outros. Ia viver por ela. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Catarina contratou um advogado, reuniu documentos, notas fiscais, recibos de tudo que havia investido na fazenda nos últimos 15 anos. Cada cerca consertada, cada equipamento comprado, cada melhoria feita. Tudo com seu dinheiro, seu trabalho, seu suor. Seu Joaquim foi sua primeira testemunha. O caseiro trabalhava ali há 20 anos e conhecia cada palmo daquela terra. Dona Cata, eu vou depor com maior prazer, ele disse, o chapéu nas mãos. Todo mundo na região sabe que o Celso nunca moveu uma palha aqui. Enquanto a senhora trabalhava sol a sol, ele estava na cidade bebendo cerveja com os amigos. Marina mobilizou meio povoado, fornecedores, vizinhos, até o veterinário que atendia os animais da fazenda. Todos prontos para testemunhar em favor de Catarina.
Mas no meio dessa batalha, havia uma ausência que doía. Arthur. Ele tentou ligar várias vezes, mandou mensagens. Até apareceu na fazenda uma vez, mas Catarina não quis receber. Ele vai embora mesmo assim, disse a Catarina, fingindo que não doía. Então não faz diferença. Faz sim. E você sabe disso, Marina rebateu. Mas entendo que agora você precisa focar em você. A audiência estava marcada para dali a uma semana. Catarina não dormia direito, não comia direito. Estava magra, com olheiras profundas, mas havia uma determinação em seus olhos que ninguém nunca tinha visto antes. Na noite antes da audiência, estava sozinha na varanda quando ouviu passos. Virou-se, a mão no coração. Arthur parava já a alguns metros dela, as mãos nos bolsos, o rosto cansado. Eu sei que você não quer me ver, começou, mas preciso falar. Não tem nada para falar, Arthur. Você vai embora. Eu entendi. Eu não vou. Ele disse firme. Catarina piscou, confusa. O quê? Eu não vou embora. Arthur deu um passo à frente. Recusei a volta ao consultório. Avisei meus pacientes que não retorno. Estou ficando. O coração de Catarina disparou, mas ela forçou-se a manter a voz firme. Por quê? Por pena de mim? Por amor. Arthur não desviou o olhar. Porque passei a semana mais miserável da minha vida longe de você. Porque percebi que aquela vida na capital era vazia. Linda, organizada, mas vazia. E aqui, nessa cidadezinha, nessa fazenda, com você, eu encontrei algo que não sabia, que estava procurando. Arthur, deixa eu terminar. Ele se aproximou. Eu errei. Deveria ter sido honesto desde o começo sobre meus planos, sobre meus medos. Mas eu estava aterrorizado, Cata. Aterrorizado de sentir tanto por você, de querer tanto ficar, de ter que escolher entre duas vidas. E você escolheu? Catarina sussurrou. Escolhi você. Escolhi essa vida. Arthur segurou as mãos dela. Se você ainda me quiser, eu fico. Abro um consultório aqui. Construo uma vida aqui. Com você. Lágrimas corriam pelo rosto de Catarina, mas ela não as enxugou. E se eu não conseguir manter a fazenda? E se o Celso ganhar? Sua voz tremeu. Eu posso perder tudo, Arthur. Então perdemos juntos. E reconstruímos juntos. Ele enxugou as lágrimas dela com o polegar. Porque eu não me apaixonei pela fazenda, Catarina. Eu me apaixonei por você. Pela mulher forte que cavalga como se voasse. Pela mulher que salvou um potro no meio da noite. Pela mulher que não desiste. Não importa quantas vezes o mundo tente derrubá-la. Catarina enterrou o rosto no peito dele, soluçando. Eu estou com tanto medo. Eu sei. Mas não está sozinha. Nunca mais vai estar. Arthur a abraçou forte. Amanhã, naquela audiência, eu vou estar lá. E vou depor. Vou contar para o juiz que nos últimos meses vi você trabalhar mais que qualquer pessoa que conheço. Vi você salvar vidas, consertar cercas, administrar negócios. Vi uma mulher que merece cada centímetro dessa terra. Catarina ergueu o rosto, os olhos vermelhos, mas brilhando. Você faria isso? Faço qualquer coisa por você. Arthur a beijou, suave, promessa selada. Qualquer coisa. Passaram a noite na varanda, planejando, conversando, simplesmente estando juntos. Quando o sol nasceu, Catarina vestiu seu melhor vestido, prendeu o cabelo e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta não era mais aquela que chorou no celeiro meses atrás. Era uma guerreira e estava pronta para a batalha final. A sala do fórum estava lotada. Metade da cidade apareceu para apoiar Catarina. Seu Joaquim, Marina, vizinhos, fornecedores, até a dona da padaria estava lá. Do outro lado, Celso sentava sozinho com seu advogado, o rosto fechado. Quando Catarina entrou, de cabeça erguida, houve um murmúrio de admiração. Arthur a acompanhava, a mão firme nas costas dela em apoio silencioso. O juiz, Dr. Henrique Monteiro, um homem de cabelos brancos e olhar severo, bateu o martelo. Podemos começar. O advogado de Celso apresentou. Primeiro, alegou investimentos, trabalho conjunto, união estável que justificava a partilha.
Meu cliente dedicou 15 anos de sua vida a essa propriedade, argumentou. Ele tem direito a receber pelo que construiu. Então foi a vez do advogado de Catarina. Ele colocou uma pilha enorme de documentos sobre a mesa. Meritíssimo, aqui estão todas as notas fiscais, recibos, comprovantes bancários que provam que cada centavo investido na fazenda veio exclusivamente da senhora Catarina Mendes. Ele abriu uma pasta. Enquanto isso, o Sr. Celso tem em sua conta movimentações que mostram gastos em bares, viagens pessoais e até presentes para... Pausou dramaticamente. Para a senhora Lúcia Santos, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. Gaspes ecoaram pela sala. Celso afundou na cadeira. Gostaria de chamar minha primeira testemunha, Sr. Joaquim Pereira. Seu Joaquim subiu ao banco, nervoso, mas determinado. Seu Joaquim, o senhor trabalha há quanto tempo na fazenda? 20 anos, doutor. Desde quando o pai da dona Cata era vivo. E pode nos dizer quem administrava a propriedade? A dona Cata. Sempre foi ela. Ele olhou para Celso com desprezo. O Celso mal aparecia. Quando aparecia, era para pegar dinheiro. Nunca vi ele consertar uma cerca, plantar nada, cuidar dos animais. Quem fazia tudo era ela. Um por um, os vizinhos depuseram. Todos contavam a mesma história. Catarina trabalhando sol a sol, enquanto Celso vivia na cidade. Então, Arthur foi chamado. Doutor Aguiar, o senhor é médico e teve contato com a senhora Catarina recentemente. Pode descrever o que observou? Sim. Arthur olhou diretamente para Catarina, seu olhar cheio de orgulho. Vi uma mulher que, mesmo destruída emocionalmente por uma traição, continuou administrando sozinha uma propriedade complexa. Vi ela fazer o parto de uma égua no meio da noite, consertar equipamentos, negociar com fornecedores. Vi uma mulher que nunca desistiu, mesmo quando tinha todo o direito de desistir. Catarina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas segurou. O juiz então se dirigiu a Celso. Senhor Celso, o senhor tem algo a declarar? Celso levantou-se, o rosto vermelho. Eu fui casado com ela por 15 anos. Isso tem que valer alguma coisa. Valer? Catarina se levantou também, ignorando seu advogado que tentou detê-la. Você quer que valha? Então vamos falar de valor, Celso. Quanto vale trair sua esposa com a vizinha? Quanto vale mentir todos os dias? Quanto vale voltar fingindo arrependimento só para roubar a única coisa que ela tem? Eu não estou roubando. Está sim, Catarina gritou, toda a dor e raiva dos últimos meses explodindo. Você nunca amou essa fazenda. Nunca me amou de verdade. Você só quer dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro. O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhora Catarina, por favor, sente-se. Ela obedeceu, tremendo. Arthur segurou sua mão. O juiz analisou os documentos por longos minutos. O silêncio era ensurdecedor. Finalmente, ele ergueu o olhar. Analisando as evidências apresentadas, os testemunhos e os documentos financeiros, fica claro que a propriedade foi mantida exclusivamente pela senhora Catarina Mendes. Ele pausou. O pedido do senhor Celso é improcedente e negado. A fazenda permanece sob posse integral da senhora Catarina. A sala explodiu em aplausos. Marina gritou de alegria. Seu Joaquim chorou. Arthur abraçou Catarina forte, enquanto ela finalmente deixava as lágrimas caírem. Mas dessa vez, eram lágrimas de alívio. De vitória. Celso saiu da sala sem olhar para trás. Do lado de fora do fórum, sob o sol da tarde, Catarina respirou fundo. O ar nunca pareceu tão limpo. Acabou, sussurrou. Realmente acabou. Não. Arthur girou para encará-lo sorrindo. Agora é que está começando. E ali, na frente de meia cidade, ele a beijou. Um beijo de recomeço, de promessa, de amor verdadeiro. Catarina finalmente era livre. E finalmente sabia quem ela era. Uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher completa. Um ano. Depois, o sol da tarde pintava o céu de laranja quando Catarina parou na varanda, limpando as mãos no avental. Da cozinha vinha o cheiro de bolo de fubá, aquele que sua avó fazia. Algumas tradições valiam a pena manter.
A fazenda estava irreconhecível. Não apenas pelas reformas e melhorias, mas pela energia que emanava de cada canto. O celeiro, antes cenário de dor, agora abrigava aulas de equitação para crianças da região. O estábulo novo tinha 5 éguas e 3 potros, incluindo Milagre, que já estava imenso e forte. Catarina olhou para a placa nova na entrada. Fazenda Recomeço, terapia assistida com cavalos. Seu sonho de trabalhar com animais finalmente realizado de um jeito que nunca imaginou. Amor, o pessoal da escola já está chegando. Arthur gritou lá de dentro. A escola. Aquela que o pai de Catarina sonhou. Quando Catarina descobriu sobre a cláusula do testamento, teve uma ideia. Vendeu uma pequena parte da terra, a que ficava mais distante e que não usava, e doou o dinheiro para construir a escola. O prédio ficou lindo, com salas coloridas e uma biblioteca com o nome do seu pai, Biblioteca José Mendes. Arthur apareceu na varanda, já sem o jaleco branco. Ele abriu um consultório na cidade, pequeno mas acolhedor, e se tornou o médico mais querido da região. Aos finais de semana, ajudava Catarina com os cavalos. Nunca imaginou que amaria tanto essa vida. Está pensativa? Ele a abraçou por trás, só lembrando de como era há 1 ano. Catarina encostou-se nele. Parece outra vida. Por que é? Arthur beijou seu pescoço. Você é outra pessoa. Um carro parou na entrada. Marina desceu, seguida de um homem alto e bonito. Oi, pombinhos, acenou. Trouxe o Rafael para conhecer esse paraíso que você não para de falar. Marina tinha conhecido o Rafael, professor da escola nova, 3 meses atrás. O romance estava florescendo lindamente. Bem-vindo à nossa bagunça. Catarina desceu para cumprimentá-los. Mais carros chegaram. Vizinhos, amigos, crianças correndo para ver os cavalos. Era dia de inauguração do novo projeto. Passeios terapêuticos para idosos da comunidade. Seu Joaquim comandava tudo com orgulho, agora promovido a gerente da propriedade. Tinha até contratado 2 ajudantes. Enquanto todos se organizavam, Catarina viu um carro desconhecido parando. Uma mulher desceu, segurando a mão de uma menina pequena. Lúcia. O silêncio foi instantâneo. Arthur se aproximou de Catarina. Protetor. Lúcia caminhou devagar, a cabeça baixa. Catarina. Sua voz era fraca. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas precisava pedir desculpas, pessoalmente. Catarina olhou para aquela mulher que antes considerou amiga. Lúcia estava diferente, mais magra, com olheiras, a aparência de quem sofreu. O Celso, Lúcia continuou. Ele me deixou. Disse que eu não era você, que nenhuma mulher seria. Lágrimas escorriam. Eu destruí uma amizade por um homem que não valia nada. Fui idiota. E sinto muito, muito mesmo. A filha ao lado dela, não mais que 5 anos, olhava com olhos curiosos. Lúcia enxugou as lágrimas. Ouvi falar do seu projeto com cavalos e pensei, se você permitir, ela adoraria conhecer. Catarina respirou fundo. 1 ano atrás teria mandado Lúcia embora. Mas não era mais aquela mulher. A dor tinha se transformado em sabedoria, a raiva em compaixão. Júlia, você gosta de cavalos? Catarina se abaixou, ficando na altura da menina. Gosto. Os olhos dela brilharam. Então vem comigo. Vou te apresentar o milagre. Catarina estendeu a mão. Lúcia olhou para ela chocada e grata. Obrigada, sussurrou. Não por você. Catarina disse suavemente. Por mim. Porque eu escolhi não carregar mais raiva. Escolhi ser livre de verdade. Enquanto caminhava com a menina para o estábulo, Arthur a observava com um sorriso orgulhoso. Aquela era a mulher por quem se apaixonou. Forte, generosa, incrível. Ao cair da noite, todos foram embora. Catarina e Arthur ficaram na varanda, observando as estrelas. Sabe o que descobri? Catarina disse, a cabeça no ombro dele. O quê? Que a traição do Celso não me destruiu. Ela me libertou. Catarina sorriu. Me libertou de uma vida que não era minha. Me libertou para encontrar quem eu realmente sou. E para encontrar você.
Acho que deveríamos agradecer ao destino, então. A Arthur a puxou para um beijo. Ou agradecer a mim. Catarina riu. Por não desistir. Por lutar. Por acreditar que merecia mais. Naquela noite, deitada ao lado do homem que amava na fazenda que salvou, Catarina pensou em tudo que havia passado. A dor, a traição, as lágrimas, a luta. E entendeu. Às vezes, precisamos nos quebrar para nos reconstruirmos mais fortes. Às vezes, o pior que nos acontece é, na verdade, a porta que se abre para o melhor. Catarina não era mais a mulher frágil do celeiro. Era a mulher que escolheu recomeçar, que escolheu lutar, que escolheu a si mesma. E essa escolha fez toda a diferença. Lembre-se, a traição que quase destruiu, Catarina foi a mesma que a libertou para uma vida verdadeira. Ela descobriu que a maior força vem de dentro e que recomeçar não é fracasso, é coragem. E você? Já passou por algum momento que parecia o fim, mas na verdade era um novo começo? Compartilhe sua história de superação nos comentários. Às vezes, nossa jornada pode inspirar alguém que está passando pela mesma dor, porque no final, não somos definidos pelo que nos acontece, mas por como escolhemos nos reerguer. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.